Olá pessoal, mais um vídeo, mais um livro. Esse livro é uma estranha coincidência. É um livro que eu li, acho que tem uns 2 anos. É um livro que está esgotado na editora. E se você procurar a editora que é a Realizações que fez esse livro, está esgotado, já tem mais de um ano. Se você procurar na Livraria Cultura, Siciliano, etc., não tem. Está esgotado também. Então, é um livro que já faz um tempinho que eu estou para fazer a resenha dele e resolvi fazer hoje. E por uma estranha coincidência, hoje, para deixar mais claro, é dia 10, na verdade não é dia 10 de, de, de novembro de 2015, porque já passou da meia-noite. Deve ser umas, agora deve ser umas próximo das 2 horas da manhã. Então já estamos no dia 11 de novembro de 2015. E eu fui, sempre quando eu vou fazer uma resenha, eu dou uma olhada na internet. Às vezes eu não lembro exatamente a data de nascimento do autor e algumas coisas da sua vida. Tem autores que não são autores muito conhecidos, você não tem isso na cabeça. Então eu fui olhar, fui dar uma olhada no site do autor e acabei vendo, por acaso, que no dia 14, daqui 3 dias, vai ter o lançamento de uma segunda edição desse livro. Pelo que eu consegui descobrir, na verdade não vai ser uma atualização do livro. É a mesma edição, apenas com alguns apêndices no final do livro, complementando alguma coisa. Esse livro é de 2008, nós estamos em 2015, 7 anos depois, e nessa edição nova ele acrescentou alguns apêndices no final, algumas coisas a mais no final. Não sei se é muito ou se é pouco, porque eu não tenho acesso ao livro novo. Mas é interessante porque eu ia recomendar um livro para vocês que está esgotado, que você não acha em livraria nenhuma. Talvez ache em sebo, não sei, não procurei. Mas que agora vocês têm a chance de comprar até o livro mais atualizado do que o meu. O meu é esse aqui. É O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial. Deu para ler? Deu, né? Do Heitor de Paula. É da Realizações. Esse livro novo que ele está reeditando, quer dizer, na verdade, esse mesmo livro que ele está reeditando, eu não vi por qual editora é, mas acho que não é pela Realizações, acho que é por uma outra editora. Mas enfim, se vocês tiverem interesse, vai ter um coquetel, um coquetel não, vai ter uma palestra de lançamento no dia 14, que você paga R$ 100 e te dá direito a assistir a palestra, que vai ser no Clube Holmes, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e te dá o livro também. Você paga esse valor, assiste a palestra e compra o livro. Para mim não interessa, realmente eu tenho o livro aqui, só por alguns enxertos no final do livro, realmente não vale a pena você comprar um novo livro. Mas enfim, quem não tem é uma grande oportunidade de conhecer o Heitor, com quem eu já troquei alguns e-mails, e assistir a palestra e comprar o livro, que eu acho bem interessante, tá? Então, tirando esse prefácio que eu tive que fazer, porque eu achei muita coincidência, né? No dia que eu vou fazer a resenha, eu descubro que vai ter uma segunda edição do livro, é interessante. Enfim, Heitor de Paula, ele nasceu em 1944 no Rio Grande do Sul. Estudou medicina na faculdade de Pelotas, se eu não me engano, na Universidade Federal de Pelotas, eu acho. Não tenho certeza, alguma coisa assim. E foi para o Rio de Janeiro fazer especialização esqueci o nome agora. Em psiquiatria. Ele é um médico psiquiatra. Ele veio fazer especialização em psiquiatria, virou um psicanalista, né, na verdade, e teve a sua vida toda no Rio de Janeiro. Em um dado momento da sua vida aí, não sei se já estava próximo de se aposentar ou já estava procurando outras coisas, deu uma guinada aí, a partir do começo do século XXI, a virada do milênio, aí ele começou a se interessar
por assuntos políticos e começou a comprar muito livro, começou a ter acesso a muitas informações e começou a escrever sobre isso em alguns. Ele tem um blog na internet, ele escreve em alguns sites, escreve no Mídia Sem Máscara, que é o jornal eletrônico do Olavo de Carvalho, escreve em outros sites. E resolveu fazer um livro que, em grande parte, é o resultado das, dos, dos artigos que ele publicou na internet. Não é tudo, mas em grande parte é isso. E é um livro mais do que atual, na verdade. Ele só tem esse livro, que eu saiba, ele só escreveu esse livro. Não escreveu nenhum outro. Não sei se ele tem livros de medicina escrito no passado, não sei dizer. Mas esse livro ele é extremamente atual. Foi publicado em 2008, como eu já tinha dito. Alguma coisa já estava acontecendo. O que é o eixo do mal latino-americano? O eixo do mal latino-americano para simplificar bastante, é a tentativa, e que está dando certo em grande parte, do movimento comunista, socialista, movimento de esquerda do mundo, de recuperar na América Latina aquilo que eles perderam na Europa, porque com o esfacelamento da antiga União Soviética e obviamente todos os países do leste europeu expurgaram o comunismo, o socialismo, se democratizaram, entraram num regime capitalista e estão ainda pagando o preço de muitos anos de comunismo. Então, é claro que o movimento comunista ele tem, assim como todos os outros movimentos poderosos do mundo, eles têm muito dinheiro, eles têm a fome do poder. E eles viram na América Latina uma grande chance de tentar recuperar uma parte do que eles perderam no leste europeu. E eles já tinham e têm ainda Cuba, né, como a ponta de lança. Desde a Revolução Cubana, em 1959, ele já tem uma ponta comunista ali. Então, fica mais fácil de você tentar entrar pelo continente. E várias organizações e movimentos em alguns países, todos eles muito bem financiados, com bastante dinheiro, propiciaram a entrada, ou a tentativa, em alguns casos tentativa de entrada, em alguns casos a entrada do comunismo em alguns países da América Latina. A gente teve na Guatemala, a gente teve em El Salvador, a gente teve, aqui se pegar a América do Sul aqui, a gente teve praticamente em todos os países da América do Sul, a gente teve. Talvez a Colômbia não tenha, talvez a Colômbia tenha escapado, mas quase todos os outros países aqui da América do Sul tiveram tentativas de criação de regimes comunistas. No Brasil nós tivemos, desde o começo da década de 60, guerrilhas e todas treinadas em Cuba, com muito dinheiro, com muito patrocínio, com muita grana, tentando, através de uma via armada, conquistar o poder. E, por outro lado, João Goulart, com acordos já com Fidel Castro e com toda uma tendência socialista que caracterizou não só o João Goulart, mas os governadores da época, Miguel Arraes, Brizola, a política do governo João Goulart foi provavelmente um dos mais corruptos da história, né? Ele foi sacado do poder não só pelos militares, ele foi sacado do poder pelo povo também, que marchou contra ele e apoiou amplamente essa tirada do poder. Se o movimento, depois de se tornar uma ditadura militar, foi bom ou ruim, não sou eu que vou analisar aqui. Mas o fato é que foi uma reação a uma ação de uma tentativa de tomada de poder dos comunistas aqui no Brasil. E teve no Chile, teve na Argentina, teve em todos os países da América Latina. E depois da redemocratização, depois da queda das ditaduras latino-americanas, coincidentemente ou não, quase todos os países da América do Sul acabaram se tornando
governados por militantes de esquerda que ou tinham sido exilados, ou estavam escondidos, ou estavam na clandestinidade, acabaram tomando poder por vias democráticas. Tem uma exceção do Chaves lá na Venezuela. Mas, enfim, quase todos os países. A gente teve na Venezuela, teve no Brasil, na Bolívia, no Equador, na Argentina, em Uruguai. Em todos esses países a gente teve governos de esquerda acabando tomando esse poder. E formaram uma organização nova, que foi capitaneada pelo Fidel, né? No passado teve a OLAS, depois, mais recentemente, o Foro de São Paulo, que é uma tentativa de coordenação política desse movimento revolucionário. Esse é o cerne do eixo do mal latino-americano. Agora você vai me dizer, o livro fala só disso? Não, o livro fala de um monte de outras coisas. Eu vou ler só... Ele é meio grande, não dá para falar de tudo. O tempo é pequeno, mas eu vou ler só os principais capítulos. Na verdade, capítulos não, partes, tá? Essa é a primeira parte, uma questão de metodologia. Aqui ele mostra os erros e os acertos da estratégia comunista desde o começo. Quais as estratégias que deram certo pelo mundo e quais não deram certo, e por quê? E qual é o rumo, a mudança de rumo que os responsáveis por essas iniciativas fizeram. Então é bem interessante, é uma parte bem legal para você conhecer o que deu certo, o que não deu e aquilo que faz parte da história. Nessa segunda parte é a história de fato, são as raízes históricas do eixo do mal. Então ele conta desde do surgimento do primeiro modelinho comunista ali, em 1917, na União Soviética, passando por vários outros aí que estamparam todo o século XX. Então aqui você tem toda a parte histórica, né? As raízes, de onde vem isso. Aqui ele relata 3 estratégias, né? As 2 primeiras antes da Segunda Guerra Mundial, o período da Segunda Guerra, e depois o pós-guerra, e a terceira estratégia. A quarta estratégia, que é que praticamente está vigorando até hoje, ele está na terceira parte do livro. Ele reserva toda essa terceira parte do livro para falar da terceira parte, da quarta parte, quarta estratégia. E na parte final é quando ele emenda o eixo do mal latino-americano e a nova ordem mundial, porque até agora eu estava falando só do eixo do mal latino-americano, mas o livro é o eixo do mal latino-americano e a nova ordem mundial. Isso significa que agora ele vai na quarta parte, que é a parte final, é onde ele vai dar o fecho, onde ele vai interrelacionar esse movimento todo do eixo do mal comunista, né, de esquerda na América Latina. Qual é a relação desse movimento com a nova ordem mundial, com o que acontece nos Estados Unidos, na Europa e no resto do mundo. Então ele faz uma costura muito interessante. O livro é bem interessante, ele é muito documentado. Tem uma bibliografia muito legal, em torno de 80% dessa bibliografia não saiu no Brasil, então são livros que você vai ter que comprar em inglês, ou em francês, ou em outro idioma para ler, porque não tem aqui e provavelmente não vai sair. Uma parte deles eu tenho, é bem interessante. Então, assim, o que ele está dizendo aqui você consegue mapear através da bibliografia, da onde veio isso, e grande parte do que está escrito aqui é fundado em historiografia, né? em fatos históricos. Então não tem uma invenção, que você vai dizer, uma teoria da conspiração. Não, ele tem fatos, tem documentos, tem relatos que comprovam. Então quando você tem fatos e documentos que comprovam, você não pode dizer que é uma conspiração, uma teoria da conspiração, se você tem essa documentação na mão. O que pode ser dito, na verdade, é que seria uma visão que ninguém gostaria de que fosse verdade, né? Então, quando a coisa às vezes é muito ruim, às vezes as pessoas tendem a preferir que aquilo seja mentira do que seja verdade, porque a coisa é bem feia mesmo. E isso aqui, quando ele lançou esse livro, já tinha acontecido várias eleições aqui de presidentes
de esquerda na América Latina, então não que ele previu isso. Quando ele escreveu isso já estava acontecendo. O Chávez já estava na Venezuela, o Lula já estava aqui como presidente do Brasil, já estava no segundo mandato, então ele estava só analisando aquilo que estava acontecendo e aí ele vai buscar as raízes disso aqui. Aqui também no livro ele fala sobre as opções com a queda do sistema comunista soviético, a esquerda basicamente se dividiu em algumas outras teorias de você implantar o comunismo nos países, sem ter que ser através de uma revolução armada. Porque eles já estavam descobrindo, já tinham descoberto, na verdade, que as revoluções armadas do tipo que foi a comunista, por exemplo, na União Soviética, na China, na verdade não dão certo e matam milhões. Então eles estavam com alguns outros planos. Tem a opção grancista de Antônio Gramsci, o, o idealizador do Partido Comunista Italiano, que fala da tomada do poder, que é basicamente o que está acontecendo no Brasil, né? Em parte é isso, é a tomada do poder através da Revolução Cultural. Como é que funciona a Revolução Cultural? Na época que teve esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu tenho que dar algumas explicações, senão não fazem sentido. Por exemplo, na época que teve quando teve o movimento de 64, né, no começo da década de 60, havia o esquema comunista estava dividido entre duas partes. Tinha uma parte que era da luta armada, que foi a parte que foi para as guerrilhas, que fazia saques, que fazia terrorismo, que matava gente, inocente ou não, enfim, sequestrava e tal. E tem uma segunda parte, uma segunda parcela, que era formada por intelectuais. Esses intelectuais, eles não pegavam em arma. Esses intelectuais, o que eles fizeram? Eles foram para a imprensa, eles foram para a universidade, eles escreveram muitos livros, traduziram muitos livros do movimento de esquerda do exterior para cá, através das editoras que tinham aqui. E com isso, o que eles fizeram? Eles criaram um panorama cultural de tudo que saía na mídia, tudo que se produzia de filmes, todo esse cinema novo, tudo. A maior parte é da militância. Os diretores são militantes comunistas ou esquerdistas, o nome que você quiser dar. Então, eles impregnaram na cultura, na sociedade brasileira, o pensamento de esquerda. E como você não tinha livros de direita para fazer o contraponto, para você ler um e ler o outro e fazer o confronto, você só tinha livros de esquerda, era o que era consumido. Então essas pessoas foram para as universidades e foram para a mídia, para a grande imprensa. Então elas escreviam nos jornais, escreviam nas revistas, apareciam nas TVs para falar nos programas de entrevistas, e elas estavam nas universidades, doutrinando todos os universitários, obviamente, que passavam por lá. Então, por que terminada a ditadura aqui no Brasil começou em 64 e terminou em 85? Passou um período de indireta, né, de 5 anos do Sarney, aí teve a única eleição que a esquerda perdeu, que foi a eleição do Collor. Mas o Collor durou 2 anos, durou 2 anos e tiraram ele de lá. Não vou entrar no mérito se ele tinha que ser retirado ou não. Enfim. Na eleição seguinte, o Fernando Henrique já faz parte desse projeto socialista, o comunista. O PSDB é um partido desse tipo de... As pessoas acham que o PSDB é direita no Brasil, porque o Brasil, nas últimas décadas, se polarizou entre PT e PSDB. Então o PT não dá para você dizer que é de direita. Então você vai ter que dizer que o PSDB é de direita para dizer que tem um choque. Mas na verdade não tem um choque. O próprio Lula declarou em entrevista, a voz dele, você pode escutar com a voz dele, está no YouTube, está na internet, dizendo que ele e o PT e o PSDB inauguraram uma nova forma de fazer política no Brasil, ou seja, nas últimas 2, 3 eleições que aconteceram no Brasil presidenciais, só tinha partido de esquerda. A última eleição era o Lula, era a Dilma,
o Aécio, PT, PSDB e PSB da Marina. Na eleição anterior também era Dilma, tinha Serra e tinha Garotinho, Ciro Gomes. Assim, são só personagens da esquerda. Não tem um partido de direita. O PFL nunca lançou, o PFL que virou Demo, nunca lançou presidente. O PPS, PP, que mudou de nome várias vezes, aliás, PRB e PP, que seria o partido do Maluf, lá, daquele pessoal, nunca lançou candidato à presidência nesses últimos 10, 12 anos. Então, quem que sobrou? Só tinha partidos de esquerda. Era PSB, Partido Socialista Brasileiro, PSDB, Social Democrata, viés de esquerda, e o PT, que é um partido de esquerda. Então, e aí, na época do Ciro Gomes tinha o PPS, que também é um partido de esquerda. Então, nas últimas eleições, a gente só teve partidos de esquerda. Então, como é que chegou nisso? É isso que eu estava dizendo aqui. Na década de 60, todos esses intelectuais que não estavam na luta armada, eles foram preservados, eles não foram combatidos pelo regime militar. O regime militar combateu os guerrilheiros, combateu a parte violenta do movimento socialista. Agora, esses que foram para as mídias, para as universidades, que escreviam livros, esses tinham livre acesso, eles podiam fazer o que eles quisessem no Brasil. Então, eles doutrinaram toda uma geração que, terminada a ditadura, levou 5 anos e tomou o poder. Levou 10 anos e tomou o poder. E não larga mais, porque foram 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos de Lula e agora 8 anos de Dilma, se ela não sair antes. Então, a grande crítica que se faz aos militares é que eles combateram a guerrilha e permitiram a revolução cultural. Permitiram que todas essas ideias esquerdistas entrassem na sociedade através da TV, através das novelas, através dos filmes, através da música, através das universidades. Então, assim, depois de 30, 40, 50 anos de uma sociedade que só tem contato com esse tipo de ideias, para você tomar o poder é muito simples, porque o eleitorado, quem lê, quem assiste as coisas, não tem o outro lado não tem o outro lado do debate, só tem as ideias de esquerda, não tem acesso às outras. Então, se você só tem um tipo de ideia para você escolher, você vai escolher ela, porque você não tem outra opção, você não tem meios de chegar a um outro conhecimento. Então, no Brasil funcionou assim. No Brasil foi através desse projeto de Gramsci, de Antônio Gramsci. Essa é uma das vertentes do socialismo moderno. Tem outras vertentes, tem o socialismo fabiano também. O socialismo fabiano é um outro tipo surgiu na Inglaterra também no século XIX, através de socialistas ingleses, basicamente. A ideia deles era o seguinte: como o socialismo não funcionava como sendo dono de indústria, dono dos meios de produção, porque veio o exemplo da União Soviética, a China não funcionou, tanto a China não funcionou que ela teve que abrir para os empresários, né, montarem as indústrias e tomarem conta, porque o Partido Comunista Chinês não sabia gerir indústria. Então, a ideia dos fabianos era muito simples. Eles tentavam, a ideia deles era de estatizar, de socializar a sociedade através da burocracia estatal e dos impostos. Isso tem no Brasil também, tem em toda a América Latina. Onde esse grupo de poder socialista toma o poder, você vê que ele cresce gigantescamente a burocracia. Olha quantos ministérios nós temos hoje aqui no Brasil. Tem 30 ministérios. No governo Fernando Henrique Collor tinha o quê? 10, 12? Tem 30. Cada um mais idiota que o outro. Então você cresce enormemente a massa do Estado, você aumenta enormemente a quantidade de impostos e as alíquotas dos impostos, que você deixa os empresários produzir, você deixa as pessoas trabalhar numa boa. Só que, assim, pelo menos metade, ou quase metade, cerca de 40% de tudo que vai ser gerado de riqueza, o governo vai tomar por meio de imposto. Então ele deixa as pessoas terem sua fábrica, deixa a pessoa ter seu posto de gasolina, sua loja, sua universidade, as pessoas ficam à vontade. Agora elas vão pagar tanto imposto que uma grande parte desse dinheiro que você produz vai para a mão do governo. Então é uma maneira de você
estatizar a parte do dinheiro sem ter que produzir nada. Então você não produz nada, mas você fica com 40% do PIB do país, que é o que acontece no Brasil, por exemplo, é o que acontece na Venezuela, também aconteceu, e todos esses países aí latino-americanos que têm governos de esquerda, eles seguem essa mesma política. Aumenta a massa, aumenta, enche o funcionalismo, incha de agências reguladoras, aumenta os impostos, aumenta as alíquotas e deixa todo mundo trabalhar livremente. Então, para quem está de fora, não tem comunismo, tem todas as propriedades privadas, você pode abrir um negócio, todo mundo pode abrir um negócio, todo mundo pode. Só que 40% do seu faturamento, do que você lucrar naquele negócio ali, você vai pagar para o governo. Então é uma maneira de ele evita o comunismo não sabe fabricar coisas, então ele evita ter que fabricar as coisas e fica só com a parte boa da coisa. Ele é o teu sócio capitalista, vamos dizer assim. Você trabalha, você monta a sua empresa, você trabalha, você dá um monte de emprego, você produz, você está lá 24 horas pensando naquele negócio e dá um jeito daquilo lá prosperar, e vem o governo e te come 40% disso, sem fazer nada, só isso. E cada ano ele vai tentando pegar um pouco mais. Aumenta a alíquota de contribuições trabalhistas, aumenta de INSS, aumenta de ICMS, e assim vai. E cada vez ele vai pegando mais dinheiro seu, mais dinheiro seu, mais dinheiro seu com os impostos. Então ele não precisa ter, na verdade, ele não precisa estatizar a economia. Ele estatiza o dinheiro, ele fica com a maior parte do dinheiro. E o que ele faz com o dinheiro? Cada vez a gente arrecada mais. Ano após ano a carga tributária brasileira está maior. O que faz com o dinheiro? O que o PT está fazendo com o dinheiro? A gente está vendo no noticiário o que está acontecendo com o dinheiro. A vida de alguém está melhorando? Não. A vida deles está muito boa, né? Todos eles aí implicados em escândalos e investigações. Então é isso que acontece. Então essas são as opções do socialismo moderno. O socialismo moderno descobriu que golpes armados revolucionários para tomar o poder não dão muito certo. A maneira mais fácil de você chegar ao poder é através desses métodos mais indolores e que ninguém, assim, você vai tomando conta do Estado e ninguém, a hora que alguém perceber, a hora que o Brasil elegeu a Dilma em 2014, passou 2 meses depois, ela já tinha mais rejeição do que ela tinha aprovação. Ou seja, as próprias pessoas, a grande parte das pessoas que votaram nela, 2 meses depois já descobriram que a coisa desandou. O problema é que as pessoas descobrem tarde, né? Hoje ela está com 90% de rejeição, depois de 1 ano de mandato. Só que ela teve mais 4 anos, e antes disso teve mais 8 do Lula. E só agora as pessoas começaram a descobrir que o negócio não é bom. Então essa maneira de socializar a coisa de maneira indolor e progressiva, ela dá muito certo, porque as pessoas demoram para acordar. Quando elas descobrem que esse plano está furado, está falido e é totalmente corrupto, já está tarde demais. Agora, para você conseguir tirar de lá é um problema. Porque tem todo, aparelhou o judiciário, tem todos o Congresso tem todo o Congresso na mão, aparelhou a Polícia Federal, quer dizer, aparelhou o Estado inteiro. A mídia é refém, porque o governo é o maior anunciante, o governo é o maior anunciante das TVs, é o maior anunciante dos jornais e o maior anunciante das revistas. Se você colocar uma matéria contra o governo lá, eles cortam a tua verba de publicidade, a tua revista, o teu jornal e a tua TV quebram. Então, hoje em dia é muito difícil você tirar um governante exatamente por causa disso. O PT conseguiu institucionalizar o partido dentro do Estado e que você tem uma dificuldade enorme para tirar através dos meios democráticos. Então é isso. Bom, acho que ficou bem longo até o vídeo, mas aqui ele explica as raízes, explica um pouco disso que eu tô dizendo aqui, e explica o que aconteceu também com outros países e outras experiências pelo mundo. Então, para fazer um contraponto aqui, isso que foi dito tudo é do eixo do mal. Aqui, no final, ele costura com a nova ordem mundial. Grande parte da nova ordem mundial está centralizada em ONU e está centralizada em ONGs e fundações, que são entidades sem fins lucrativos e tal. Só que essas ONGs, essas fundações,
principalmente essas duas, elas são extremamente poderosas. E elas são organizações sem fins lucrativos, mas elas têm fins ideológicos. Então elas têm muito dinheiro para injetar em países, em locais que lhes interessem, e elas têm, evidentemente, o dono e o patrono das suas fundações com seus interesses, tá certo? E se você associar isso aí com a ONU também, que é um conglomerado também de muitos interesses, de tudo quanto é tipo, você tem aí basicamente o cenário dessa nova ordem mundial. Eu não quero entrar muito, senão eu vou contar meio que o final do livro. Então acho que é isso. Já ficou com meia hora o vídeo, ficou muito grande, eu falei demais. Aqui esse é um tema muito interessante e muito atual. Então é isso, tá bom? Vamos tomar, dá tempo de tomar um suco. Hoje é suco. Tá bom? Então é isso. Se você gostou, o dedinho para cima. Se você não gostou, o dedinho para baixo. Se você quiser se inscrever no meu canal, você clica lá, inscrever-se no canal. E esse canal é um meio que eu utilizo, é uma ferramenta para divulgação de palestras literárias e aulas particulares. Se você tiver interesse, o meu contato está na descrição do vídeo, tá bom? E lembrando que daqui 3 dias tem o lançamento da segunda edição desse livro, que não é essa capa aqui, é uma capa amarela que eu já vi na internet, que é basicamente isso aqui, com alguns enxertos no final, alguns apêndices no final, complementando alguma coisa que aconteceu nesses últimos 7 anos, entre a primeira e a segunda edição. E vai ter a palestra agora em São Paulo, na Avenida Paulista, dia 14. E vocês joguem na internet, Heitor de Paula, vocês vão cair no blog dele. No blog dele, na primeira página, tem o convite ali. Se você quiser se interessar pela palestra, você vai e seja feliz. Eu acho que vale a pena. Para quem não tem um livro, vale a pena. Tá bom? Uma saudação e até a próxima.